Gente, hoje a gente vai falar de pronomes. E aí, assim, eu preparei uma apostilazinha para vocês. O material tem o básico de pronome, o módulo de vocês especificando todos os tipos de pronome e tem um pouquinho também de emprego. Só que eu acho que a parte do emprego deixou a desejar em alguns pontos. Aí eu tenho um material mais aprofundado que eu vou passar para vocês, tá? Aí, o que que eu vou fazer na aula de hoje? Primeiro, eu vou mostrar para vocês esse material que eu vou mandar. São dois materiais. Um em que eu apresento os pronomes em geral e falo do emprego deles, porque assim, o que mais vem caindo assim nas questões é o emprego dos pronomes. Então, a gente tem que reconhecer os pronomes, que é uma coisa que cai, né? Os tipos de pronomes aí, e saber como empregar. E essa questão do emprego dos pronomes vale também para a redação, né? Porque a gente vai perceber que na redação a gente precisa muito saber empregar bem os pronomes por conta das referências. Quando você precisa retomar alguma coisa, fazer referência, para você saber até onde dá para você usar o pronome como referência. Então, os pronomes são muito úteis no processo de escrita também. Então, assim, o que mais cai de pronome? Primeiro é identificar o pronome, depois a gente tem o emprego, e uma coisa que é muito comum cair, que eu diria, não diria que é até o último ponto, mas também cai bastante, que é esse processo de referenciação, que eu falei que vocês vão usar na redação, e esse processo de referenciação também vai servir para a prova de português, que a gente vai perceber tanto em vestibulares comuns como no Enem, pedindo para você ver aquele pronome, olhar para aquele pronome e ver a que ele se refere. Então, o pronome seu, por exemplo, já caiu uma questão no Enem assim. O pronome seu, ele se refere a que elemento do texto. Então, tem essas coisinhas que caem no Enem também, mas muito para o Enem a gente tem muito essa questão do pronome caindo como referenciação, não é? Para você identificar a que ponto ele está ligado ali no texto. Eu diria que essa parte de referenciação não é tão difícil, porque se você lê com atenção o texto, você consegue recuperar o pronome se refere a quê. O que é mais difícil, eu diria assim, não é que é mais difícil, é que é mais, a gente tem que ter mais atenção é essa questão do emprego dos pronomes, tá? Então, o que a gente vai fazer na aula? Primeiro, eu vou apresentar o panorama dos pronomes em geral e a apostila aqui que eu vou mandar para vocês. São duas que eu vou mandar. A gente vai fazer um Kahoot, que é bem introdutório, que mostra para vocês a questão introdutória do pronome, para ver se vocês estão identificando ali os pronomes, e depois eu falo um pouquinho do emprego dos pronomes pessoais, tá? Hoje a gente vai tratar dos pronomes pessoais, basicamente. Deixa eu mostrar o material que eu vou enviar. Vou tentar aqui. Confirme aí para mim se vocês estão vendo a tela, gente. Pronomes pessoais. Tá aparecendo sim, professor. Ok, então eu vou mandar isso para vocês, tá? Essa apostila aqui tem 6 páginas. Essa aqui, eu só estou apresentando os pronomes, ó. Aí aqui a gente tem os pronomes pessoais, e aí eu falo do emprego deles. Hoje a gente vai ver isso, o emprego deles, tá? Então vou mostrar aqui nessa apostila mesmo, que é o que eu vou mandar para vocês. Aí aqui, depois a gente tem os pronomes de tratamento, e aí eu vou comentar só algumas coisinhas de concordância aqui do pronome de tratamento. Pronome relativo, aí tem os empregos, alguma coisinha sobre o emprego dos pronomes relativos, tá? Tem uma coisinha da regência aqui que é importante, mas a gente não vai ver isso hoje. Hoje a gente está introduzindo os pronomes e falar do emprego dos pessoais, que os relativos caem bastante mesmo. Os demonstrativos têm muito detalhezinho sobre o emprego. Quando é que usa este? Quando é que usa esse? Que é importante para a redação também. Então, esse aqui a gente vai dar uma atenção. Cai bastante e na redação vocês usam também muito. E muita gente tem dúvidas sobre o emprego deles. Alguém me perguntou sobre o tal na última aula, ou o tal aqui. Acho que alguém me perguntou sobre o tal. O tal aqui está como pronome demonstrativo. Os possessivos.
os indefinidos, os interrogativos. Então, o que mais cai são os primeiros que a gente está colocando lá, mas a gente tem que saber identificar todos. Então, aqui a gente tem os pronomes, a classificação deles, para a gente saber, olha para o pronome, ele é pronome pessoal, ele é pronome indefinido, ele é relativo, e a gente tem um emprego desses pronomes. O outro material que eu vou mandar para vocês é de colocação pronominal, que é importante também, e vai ser uma aula só para a gente tratar de colocação pronominal. Então, talvez, eu vou ver se na próxima aula a gente já fala de colocação pronominal e depois segue aí com o restante dos pronomes, tá? O iniciozinho é que é mais delicado mesmo, que tem mais coisa, mas depois a gente dá conta dos demais rapidinho, tá? Mas esses aqui, pronomes pessoais, que demanda mais tempo para a gente tratar deles. Quando a gente falar de colocação pronominal, a gente vai estar trabalhando só com esses aqui, ó, oblíquos átonos. Esses aqui são aqueles que a gente se preocupa com a colocação, se ele vem antes do verbo, se ele vem no meio do verbo, ou se ele vem depois do verbo. Então, na próxima aula eu já vou falar de colocação, porque a gente já está dentro aqui dos pronomes pessoais quando fala disso, tá? Então, assim, um panorama geral dos pronomes pessoais. O que a gente tem que entender? Primeiro, os pronomes, eles podem acompanhar ou substituir o substantivo. Então, a gente vai ver que tem contextos em que não tem substantivo próximo ali, então esse pronome, ele está no lugar do substantivo. Então, se eu digo assim, ela chegou cedo, o ela está ali e não tem nenhum substantivo próximo. Então, eu entendo que esse ela está substituindo o substantivo. Então, aí a gente chama de pronome substantivo. Vai ter lugar que minha blusa manchou de tinta. Se eu usar o minha blusa, o que eu tenho? Eu tenho o pronome minha, que é um pronome possessivo, depois eu tenho blusa, que é um substantivo. Então, a gente vai perceber, se eu tenho aí um substantivo próximo ali do pronome, então aquele pronome não está substituindo, ele está acompanhando. Então, nesse caso aí, a gente tem um pronome adjetivo. A gente sabe que o adjetivo acompanha o substantivo também. Então, pronome substantivo substitui e pronome adjetivo acompanha. Se eu disser, este livro é meu, este livro é meu. Quando eu começo falando este livro, eu tenho um pronome adjetivo, porque o este está acompanhando o livro. Quando eu digo é meu, o meu ali está sozinho, não tem nenhum substantivo junto. Então, tem um pronome substantivo. Então, essa questão de pronome adjetivo, pronome substantivo, é só você verificar o que tem perto dele. Se tem um substantivo próximo, ele está acompanhando. Então, ele não pode ser pronome substantivo, é pronome adjetivo. Se ele está ali e ele é único, ele não tem substantivo, pronome substantivo, ele está no lugar do substantivo. Isso para a Consultec é importante. Como é que isso pode aparecer na Consultec? A palavra destacada ou o pronome destacado, que pode ser que chame de palavra ou de pronome, tem função substantiva. Consultec diria assim. Aí você vai perceber, não é o meu. Ah, peraí, esse meu tem alguma coisa perto? Não, então realmente é função substantiva. Então a linguagem para Consultec seria assim: a palavra destacada ou o pronome destacado tem função adjetiva. Aí você percebe que ali ele está falando de um pronome adjetivo, tá? Então esse é o primeiro ponto que é importante, e isso pode acontecer com qualquer pronome, ter função substantiva ou função adjetiva, tá? Outra coisa que é importante e que isso é explorado muito em relação aos pronomes pessoais é essa coisa das pessoas do discurso. Eles falam assim, pessoas do discurso. Então, a gente vai perceber que tem os pronomes que representam a primeira pessoa do discurso, que é aquela que fala. Então, a gente tem aqui o eu e o nós, que representam a primeira pessoa do discurso, tá? A segunda pessoa do discurso é a pessoa com quem eu falo. Então, nós temos o tu e temos o vós representando a segunda pessoa do discurso. Quando a gente falou de verbo, a gente viu um pouquinho também disso. E a terceira pessoa do discurso é de quem ou do que se fala, né? Que vai ser o ele ou ela, o eles ou elas. Então, os pronomes, eles têm essa função de representar as pessoas do discurso. E aí a gente vai perceber isso nos pronomes pessoais,
a gente vai perceber muito nos pronomes possessivos. Tem alguns que não representam as pessoas no discurso, representam mais as coisas. A gente diria que estão voltados à terceira pessoa, que é o caso do este, esta, aquele. Estão mais falando das coisas do que da pessoa, tá? Mas, assim, a gente tem que lembrar que os pronomes têm essa propriedade de representar as pessoas no discurso. É a classe gramatical que tem essa finalidade. Então, pode se perguntar também sobre isso. Os pronomes de tratamento, eles representam pessoas no discurso? Eles representam, mas tem algo interessante, ó. Quando eu uso, por exemplo, aqui tem os pronomes de tratamento. Quando eu uso você, que é um pronome de tratamento, eu estou usando você para falar com a pessoa. Então, os pronomes de tratamento, quando a gente usa vossa, né? A gente está falando com a pessoa. Então, é a pessoa com quem se fala. Mas quando eu uso sua, então se eu vou dizer assim, Sua Alteza, eu não estou falando com a pessoa, eu estou falando de alguém. Então, os pronomes de tratamento, eles são usados tanto para se referir à segunda pessoa, se referir à segunda pessoa, que é a pessoa com quem eu falo, quanto à terceira, que é a pessoa de quem eu falo. Só que tem um detalhe importantíssimo. A concordância do verbo sempre vai ser em terceira. Eu não vou usar você vais. Você vais à aula hoje? Eu tenho que dizer você vai à aula hoje. E a mesma coisa vai acontecer com todos os pronomes. Vossa Alteza vai à conferência hoje. Então, assim, vai ser sempre conjugado em terceira pessoa o verbo, apesar de eu estar me referindo à segunda. Esse é um detalhezinho importante em relação aos pronomes de tratamento, que confunde muita gente, porque a tendência é a pessoa colocar assim, Vossa Alteza vais, só que isso aí não é o vós. A gente vai sempre estar conjugando o verbo em terceira pessoa. Isso é uma das coisas que levam as pessoas a errarem muito o emprego dos pronomes de tratamento. Inclusive, é o único detalhe que a gente tem para dizer sobre ele, tá? Então, o que, que a gente precisa? Que aí eu já trago aí a questão dos pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento, a gente tem que decorar quais que eles fazem referência, por isso que eu vou mandar esse material também. Então, a gente tem aqui qual é o pronome de tratamento e a abreviatura no singular e no plural para cada um deles. E aqui, que personalidade eles se referem. Primeira coisa é isso. Depois, entender a concordância, que o verbo acontece em terceira pessoa. E depois você entender que eu uso o vosso para falar com a pessoa e o seu e sua para falar da pessoa. Então, os pronomes de tratamento é só isso que a gente tem que dar conta. Não tem muito mistério aqui, não. Tá? Então, dando conta disso aqui, vocês acertam as questões. Cai muito pronome de tratamento, cai muito pouco pronome de tratamento, tá? Então, esses detalhezinhos aqui são suficientes para vocês, porque cai pouco, cai menos. O que cai são os outros. Bom, panorama geral. Então, aqui nos pronomes pessoais, nós temos aí eles se referindo às primeira, segunda e terceira pessoas. A gente tem os pronomes retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses aqui funcionam como sujeito. Nós temos os átonos, esses aqui vão estar ligados ao verbo. Tem muita coisa que as pessoas ficam em dúvida. Eu uso ti com i ou te com e. Eu uso mim ou eu uso me, né? Então, eu uso isso aqui ou eu uso isso aqui. Quando a gente entende o emprego dos pronomes pessoais, a gente vai saber quando é que usa um ou outro. A gente vai falar disso hoje. Mas o que a gente percebe aqui a princípio? Esses pronomes oblíquos átomos, eles são usados junto do verbo. Então, você vai perceber que sempre ele vai estar colocado, e quando a gente estudar a colocação pronominal, vai ficar mais claro isso. Ele sempre está colocado junto do verbo. Por isso que a gente precisa estudar a colocação pronominal. Porque eu vou precisar olhar se ele está colocado depois, se ele está colocado antes ou se ele está colocado no meio. Esses são os que estão colocados. Então, você sempre vai verificar esses pronomes aqui junto do verbo. Eu não posso ter coisas entre eles e o verbo. Então, é uma dica aqui para você saber, por exemplo, se usa me ou usa mim. Se usa ti ou usa ti, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê o pessoal errando muito, né? Os tônicos, eles são usados depois de preposição.
Então, já fica uma pista boa aí para você saber quando é que usa mim, por exemplo, ti, por exemplo. Os pronomes comigo e contigo, ele já vem com a preposição, ó, a preposição com, consigo, ó, também já vem com a preposição. Então, esses aqui, eles já estão aglutinados aí com a preposição. Mas os demais, eles vão vindo depois da preposição. Aí a gente vai observar aqui que alguns pronomes que são retos, ó, se repetem como tônicos. Então, por exemplo, eu e tu não pode funcionar como pronome oblíquo tônico. Então, comprei um sanduíche para eu comer. Ou comprei um sanduíche para mim comer. Aí a gente vai ver que esse mim aqui, ó, comprei um sanduíche para mim comer. Esse mim, ele é tônico, ele não pode funcionar na posição de sujeito mim comer, certo? Então, eu vou ter que usar o eu, porque é o pronome adequado para a função de sujeito. Então, o eu e o tu são pronomes aqui que só funcionam na função de sujeito e devem ser empregados assim. Vai ter outros que se repetem. Por exemplo, o ele e o ela, eles além de funcionarem como sujeito, eles podem vir depois de preposição. Então, comprei um sorvete para ela. Então, ele aí está funcionando como pronome oblíquo tônico e pode ocorrer desse jeito também. O nós, ele pode ser reto e pode ser tônico. O vós também, e eles e elas também. Como átono, a gente tem que lembrar que aqui está sem acento, é nus e vos, né? Então tem esses detalhezinhos. Os únicos aqui que não podem de jeito nenhum funcionar como pronomes oblíquos tônicos é o eu e o tu, e isso aqui já dá pistas importantes para a gente sobre o emprego dos pronomes que a gente vai tratar daqui a pouco, tá? Então, esse aqui é o panorama geral dos pronomes pessoais, dividem-se em retos, átonos e tônicos, tá? A gente vai ter aqui os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Todos esses aqui são pronomes oblíquos, ó. Só que os átonos são aqueles que estão ligados ao verbo, eles são pronunciados mais fracos e não têm acento. Quando a gente falava de regra de acentuação, a gente via que esses aqui não tinham acento, os átonos, os pronomes átonos, monossílabos átonos, não tem acento. E os tônicos, ó, são usados depois de preposição, são oblíquos também, e alguns deles vão ter acento onde precisa, né? O nós, o vós, eles têm acento. Eles são mais fortes, pronunciados com mais força. Daqui a pouco a gente fala do emprego dos pronomes, tá? Os de tratamento são esses que eu já apresentei para vocês e já dei os detalhes que a gente precisa dar conta. Os relativos, a gente tem aqueles que são variáveis, ó, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas, e aqueles que não variam, qual, assim, que esses aqui são variáveis em número, né? Eles não variam em gênero, então tem o qual e quais, e aqueles que são invariáveis, que é que e quem. Então, você tem esses aqui que variam em gênero e número, cujo, cuja, cujos e cujas. Esses aqui, quanto, quanta, quantos e quantas, que também estão variando em gênero, ó, porque eu tenho quanta, vou até acrescentar aqui, em gênero e número, esse aqui também é em gênero e número. Quanto, quanta, quantos e quantas. Esses aqui só em número, singular e plural, e esses aqui não variam. Tá? Então, na hora que a gente vai fazer a referenciação lá usando os pronomes relativos, a gente vai entender que esses aqui talvez não especifiquem tanto, e na redação, às vezes, é melhor você usar aqui para deixar claro o referente, né? Cuja é uma coisa que a gente tem que aprender a usar. Às vezes, na redação de vocês, vocês querem usar um pronome relativo que indica posse e acaba usando o que ou qual, quando deveria usar cujo. Então, a gente tem que entender bem como ele funciona para vocês conseguirem já colocando isso na redação. Então, relativos são importantíssimos, tanto para a escrita quanto para as provas. Eles caem muito. As bancas gostam muito dos relativos por conta do que, cai muito a função do que, então a gente tem que entender os relativos, principalmente por conta do que pode ser um monte de coisa, e as bancas gostam muito de jogar o que aí, então a gente tem que entender pronome relativo, principalmente por conta desse que. Depois a gente tem aqui os demonstrativos, este, esta e aquele, esse, essa e aquilo,
Esses aí são que as pessoas têm mais dúvidas sobre o emprego. Mas tem outros pronomes relativos aqui, ó. O o e o a, o os e os as também podem ser pronomes demonstrativos. Aí a gente vai ter tantas, tais, ó, que também podem ser demonstrativos. Então, quando a gente for falar deles, a gente vai precisar de um tempo para falar do emprego desses aqui, a gente vai entender também o emprego do tal e outros pronomes aqui. A gente tem que estudar isso como referência no espaço, no tempo e no texto, para entender bem o emprego deles. A gente vai ver isso com calma, tá? Os possessivos indicam posse, concordam com o objeto possuído, tem essa característica. Então, estão aqui, ó, o panorama geral dos pronomes possessivos, que também indicam as pessoas do discurso, ó. Depois a gente tem os indefinidos. Esses aqui a gente precisa entender os indefinidos por conta dos advérbios. Porque, por exemplo, muito, pouco, ó, tanto, podem ser advérbios também. Então, como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou saber quando é pronome indefinido e quando é advérbio? É uma coisinha que cai muito na Consultec também, tá? Os interrogativos, o interessante dos interrogativos é porque eles acabam se repetindo como outros pronomes, mas aqui a gente vai entender que está numa oração interrogativa. Ele é bem simplesinho da gente tratar, tá? Então, esse é o panorama geral. Eu vou apresentar o Kahoot para vocês agora, que é esse panorama geral, só para ver como é que vocês estão. E a gente vai falar do emprego dos pronomes pessoais depois do Kahoot, tá? Só para aquecer um pouquinho aí vocês, a gente vai tratar desse Kahoot. Deixa eu parar a apresentação aqui para projetar a tela. Gente, peguem os celulares aí para a gente poder tratar do Kahoot. Vou ver se eu consigo projetar ele aqui. Então, por enquanto, eu só fiz uma apresentação geral, tá? Dos pronomes. E aí a gente vai testar aqui com vocês essa coisa dos pronomes. E aí eu vou começar a aprofundar. Projetei o negócio errado, peraí. Uhum. Confirme aí, gente. Estão vendo a tela? Do Kahoot, com código? Sim. Pronto. Então, eu acho que todo mundo já fez, né? Alguma vez o Kahoot. Entrar aqui no kahoot.it, digita o código e o nome de vocês. Aí vai aparecer aqui para a gente começar o jogo. Aí, Giovana e Larissa já apareceram. Temos aqui Vitória, Giovana, Larissa, Emerson e Rebeca. Vitória, Giovana, Larissa. Tá faltando Emerson e Rebeca. Cadê Emerson e Rebeca? Estão por aí? Confirma aí se vocês estão por aí, se estão conseguindo entrar. Aí Rebeca entrou. E Emerson. Emerson. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá bom. Tô vendo que você não tá dormindo aí. Gente, hoje eu acordei saindo fumaça da boca de tão frio. Falei, gente, que frio é esse? Não tem necessidade desse frio todo. Saindo fumaça da boca já. Acho que Emerson já participou uma vez. Já, calma ainda que eu tô entrando. Tá bom. Que aí todo mundo joga bonitinho. Ou essa aqui é uma musiquinha, só que acho que vocês não escutam.
com musiquinhas falando dos pronomes. Cadê? Emerson entrou. Pronto, vamos lá. Gente, vamos lá as questões e eu vou comentando cada questão com vocês, tá? Então, quais são os indivíduos que se referem à primeira pessoa do discurso? Lembrando que a gente está falando de indivíduos. Bora lá. Então, ó, a maioria acertou. Quem marcou terceiro se equivocou. Vamos ver aqui, ó. O eu e o nós se refere à primeira pessoa do discurso. Tudo ok. O meu e minha também se refere à primeira pessoa do discurso. Só que o meu e minha não são indivíduos, tá? O eu e o nós são indivíduos. Então, para se referir à primeira pessoa do discurso, poderia ser meu e minha e poderia ser eu e nós. Mas quando a pergunta coloca indivíduos, aí a gente elimina meu e minha e responde eu e nós. Eles e elas se referem à terceira pessoa do discurso, tá? Então não caberia aqui como resposta. Então vamos lá, vamos ver, Giovana na frente. Quem responder certo e mais rápido vai ficando na frente, tá? E alguém não respondeu, né? Qual é a frase que apresenta um pronome possessivo? Aqui tá muito fácil. Essa aqui pode ter uma pegadinha, mas bora ver. Acho que alguém tá deixando de responder. É Emerson que tá atrasado aí? Gente, é isso mesmo, 4. Eu sou teu melhor amigo, teu, pronome possessivo. Alguns poderiam, mas que bom que vocês não caíram. Caíram para mim, que dá ideia de posse também, né? Mas tem algumas classes gramaticais que dão ideia de posse, mas não são pronomes possessivos. Por exemplo, o cujo é um pronome que ele dá a ideia de posse, mas ele não é pronome possessivo. Então, tem algumas, tanto funções sintáticas, quanto algumas classes que acabam dando a ideia de posse, mas aí, quando eu falo de pronome possessivo, eu tenho que saber qual é o pronome possessivo e identificar ele lá. Vamos ver próximo. Giovana está na frente. A Rebeca está ali colada com Giovana. Ó, bora ver. Qual é a alternativa que contém apenas pronomes indefinidos? Ou dividiu aqui, deixa eu ver. Vocês erraram na segunda, né? Na segunda tem o eu. Talvez na pressa vocês não observaram. E não sei se algum gerou dúvida. Se tiver alguma dúvida, vocês me falem. Mas o que que a gente tem aqui? Algum, outro e nenhum são pronomes indefinidos. Por quê? Porque quando eu falo algum, eu não tenho uma quantidade definida. Outro, eu não sei quem é o outro. Nenhum também não dá uma definição. Aqui o eu é que elimina, porque alguém e nenhum são realmente indefinidos, mas o eu é pronome pessoal, tá? Vocês se dividiram um pouquinho aí nas respostas. Comentando sobre pronomes indefinidos, evitem aí usar pronomes indefinidos nas redações, tá? Porque dão ideia de coisa indefinida e na redação é bom você ser mais preciso em relação a isso. Então, evita usar algo, que às vezes eu vejo as pessoas usando algo na redação, então tentem evitar esses pronomes indefinidos. Giovana já ganhou foguinho de mais rápida, tá? Bora lá. Quais são os pronomes que indicam uma posição em relação às pessoas do discurso? Vamos ver como é que estão as respostas. Quais são aqueles que indicam uma posição em relação às pessoas do discurso? Uhum. Espera aí que aqui tem um probleminha. Tá. Não, tá o correto. Isso aqui, gente, é uma pegadinha, tá?
O que que a gente tem? Quais são os pronomes que indicam pessoas do discurso? Os pronomes que indicam pessoas do discurso são os pronomes pessoais. Mas aqueles que indicam uma posição em relação às pessoas do discurso são os demonstrativos. Quando a gente estudar, a gente vai entender isso melhor. Mas a gente sabe que o este indica próximo da pessoa que fala, então é o este, posição próxima da pessoa do discurso, a pessoa que fala. Esse, posição próxima da pessoa com quem eu falo. E aquele, posição longe das pessoas, dos interlocutores. Então, os pronomes que indicam posição em relação às pessoas do discurso são os demonstrativos, tá? Então, assim, isso aqui é uma pegadinha mesmo, mas realmente são os demonstrativos que indicam posição em relação às pessoas do discurso. Tá dando para entender? Se tiver alguma dúvida, me falem. E aqui, os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Os demonstrativos, posição em relação às pessoas do discurso, tá? Então, aí, realmente, quem errou aqui era para confundir nesse mesmo, mas são os demonstrativos aqui. Ó, Rebeca passou na frente, vamos ver se a Rebeca ganha um foguinho. Qual o pronome de tratamento utilizado para altas autoridades? Vamos ver o que vocês acham disso aqui. Aí tem excelência, senhoria, magnificência e alteza. Muito bem. Ó, os outros, quando a gente pensa assim, alteza, magnificência, são pessoas que são autoridades, mas a pergunta teria que ser: qual é o pronome que se usa para reis, né, para a gente poder usar os outros? O Vossa Excelência é quando a gente usa para pessoas de altas autoridades que não são reis, papas, reitores, tá bom? Porque magnificência é para reitores. Então, a pessoa que aí um prefeito, um deputado, você usa excelência, presidente, você usa excelência aí. Os outros têm que ter especificação de que é um reitor para magnificência, rei para alteza. O senhoria, a gente usa no lugar de senhor e senhora. Em vez de usar você, é só uma modalidade mais formal para o você. Não significa que a pessoa é uma alta autoridade, né? Vamos lá, deixa eu ver. Rebeca está na frente, bora ver se a Rebeca ganha um foguinho. Que pronome preenche corretamente uma frase? Meu amor, preciso muito falar. Preciso muito falar consigo, falar-nos, falar contigo, falar convosco. Muito bem, aí agora 5 estão participando. Falar contigo, falar com a segunda pessoa do discurso. Então é isso mesmo aqui. Aí isso aqui o povo acaba errando muito, eu vejo as pessoas errando. Preciso falar consigo, ou às vezes uso se. Ah, eu se lasquei. Quando deveria ser me, né? Então eu vejo as pessoas muito trocando esse se pelo me, ou trocando essas pessoas aqui por não saber empregar direitinho. Todo mundo acertou esse, deixa eu ver. Rebeca recuperou o foguinho aí. Vamos que vamos. Quais são os indivíduos que se referem à segunda pessoa do discurso? Usou a palavra indivíduos, ó. Aqui tudo é pessoa mesmo. Muito bem. Poderia confundir com você ou vocês, só que aí a gente prioriza aqui. Então, se eu estou em dúvida em tu e vós, e você e vocês, a gente vai marcar tu e vós, porque aqui é mais característico para determinar as pessoas do discurso. Até porque você e vocês são pronomes de tratamento, se refere à segunda, e não ajuda a identificar, se refere à segunda, mas de repente se refere à segunda, mas ele não tem flexão aí para caracterizar outras pessoas. Então, é assim, se você tiver em dúvida entre esse e esse, qual é o mais correto? Tu e vós, tá? Lembrar que quando a gente tiver em dúvida, tem que buscar qual é o mais correto ou que atende melhor o enunciado, certo? Opa, o Larissa está em segundo com foguinho, tá meio estranho isso. Bora ver. Larissa foi mais rápida, Rebeca está com mais pontos.
Ganhou o foguinho porque está sendo mais rápido. Eu nunca vi um placar assim, a pessoa em segundo lugar com foguinho. Vamos ver como é que fica isso. Larissa está mais rápido. Escolha uma alternativa que apresenta apenas pronomes pessoais oblíquos. Deixa eu ver o que que vocês dão conta aqui. Muito bem. Teve gente que confundiu no outro. Aqui o isto e o isto e o outro são pronomes demonstrativos e indefinidos. O nós aqui com acento, o nós com acento, ele é oblíquo sim, e o mim ele é oblíquo, só que o isto e o outro não. E aqui todos são pronomes oblíquos. Então a gente tem o ó, que são oblíquos átonos, o si, que também é oblíquo átono, o contigo, oblíquo tônico, mas todos são oblíquos. Vamos que vamos, Rebeca recuperou o foguinho, Larissa desceu para terceiro. Vamos ver. Os pronomes indefinidos são aqueles que retomam um termo anterior, se refere à terceira pessoa de modo vago e impreciso, pode normalmente dar ideia de posse, se refere à pessoa que fala. Muito bem. Alguém marcou, retoma um termo da oração anterior. Ó, os demonstrativos, os pronomes demonstrativos, ele tem essa finalidade. Tanto que o próprio nome do pronome já diz, né? Ele demonstra alguma coisa e ele aponta. Os demonstrativos, eles apontam para algum lugar. Os indefinidos, eles são vagos. Então, eles podem até parecer que estão se referindo a alguma coisa, mas, na verdade, eles estão numa relação ali, mas eles não se referem. Então, o que tem a finalidade aí, se referir à terceira pessoa de modo vago e impreciso, é isso, porque retomar não é a finalidade do indefinido, tá? A gente usa indefinido na maioria das vezes sem retomar. Depois eu vou até verificar se a gente vê pronomes indefinidos retomando. Mas se houver esses casos, muito difícil cair um negócio desse. Ele se refere à terceira pessoa, porque todos os pronomes indefinidos são em terceira. Alguém, algum, outro, todos eles são usados em terceira. Você percebe que é em terceira porque eles estão concordando com o verbo em terceira. E sempre de modo vago e impreciso, que é a finalidade dos pronomes indefinidos, não é? Esse carrote está bem legalzinho para a gente relembrar tanto propriedades quanto os tipos, né? A classificação. Giovana, cadê o foguinho? O foguinho sumiu. Giovana está em primeiro. Todas as alternativas a seguir apresentam prêmios não, pronomes. Às vezes o Kahoot muda. Pronomes retos e oblíquos pessoais. Exceto, então, qual as que não têm pronomes retos e oblíquos? Aqui tá, a gente está vendo o exceto. Todas as alternativas têm pronomes retos e oblíquos, exceto, muito bem. Ó, esta pronome demonstrativo, seu pronome possessivo, meu pronome possessivo, dele aqui, esse dele aqui é um problema eles colocaram isso aqui, ó, porque o ele é pronome pessoal. Esse aqui é um probleminha nessa questão, ó. Deixa eu ver a um. Eu é pronome pessoal, já no dá, nos oblíquo, vocês de tratamento e se oblíquo. Realmente aqui tem um probleminha no dele, ó, mas assim, dentre as alternativas, essa aqui é a mais certa, tá? Porque aqui o dele é o quê? É de mais ele. Então, isso aqui tem um pronome pessoal, um probleminha nessa alternativa aqui. Mas o gabarito foi esse, tá? Ó, Vitória tá com foguinho agora em terceiro. Esse foguinho hoje tá interessante, que geralmente fica sempre em quem tá em primeiro. Vamos ver. Pronome é a palavra que dá nome. Seria dar nome aos seres, substitui ou acompanha substantivos, caracteriza os seres, liga termos dentro das orações. Tem hora que desconfigura as frases. Muito bem, exatamente. Vocês têm que saber essa função do pronome, porque às vezes é isso que vem no enunciado da questão.
tá? Então é ótimo vocês terem acertado isso aqui. Vitória tá com foguinho ainda. Qual é o nome que preenche o espaço da frase? Este livro é para me ler, nós ler, eu ler, eles ler. Vamos ver aqui que aqui a gente já vê uma questão do emprego do pronome, né? Muito bem. O que que acontece aqui? Depois de preposição, a tendência é a gente usar os pronomes oblíquos tônicos, que seria mim, por exemplo. Mas como eu tenho um verbo aqui no infinitivo, esse verbo ele está exigindo um sujeito. Então eu tenho que usar um pronome aqui que sirva como sujeito. Então vai ter que ser o eu, porque o mim não pode ser sujeito. Aí o povo fala, mim não conjuga verbo, é bem isso mesmo. Eu tenho que usar aqui o eu, porque o eu funciona como sujeito. Então, se eu terminar, este livro é para mim, ok, tá correto. Mas se veio um verbo depois que pede sujeito, então vou ter que usar um pronome que possa servir como sujeito, tá? Muito bem. Estou explicando só a regra aqui porque talvez vocês já saibam direitinho qual pronome usa, mas precisa dar conta da regra. Qual é a alternativa que apresenta apenas pronomes que indicam posse? Muito bem, é isso. Meu, teu, nosso. Aqui a gente tem o aquele que é demonstrativo e o quem que é relativo. Aqui o este é demonstrativo, o vosso é possessivo, algo indefinido, nosso possessivo e seu possessivo. Então aqui é esse que todas estão como possessivos, indicando posse, né? Muito bem, vamos lá, Giovana em primeiro, Vitória é a mais rápida. Vamos ver. Uma alternativa que apresenta apenas pronomes demonstrativos. Isso ajuda vocês a irem memorizando os pronomes. Muito bem. Aqui você tem meu que é possessivo, tá? O isso que é demonstrativo, o nosso que é possessivo. Então só tem um. Aqui todos são demonstrativos. Aqui o seu elimina a questão. Aqui o quem elimina a questão. Vamos ver? Muito bem, Giovana em primeiro, Vitória acertando com foguinho ali, ó. Faltam 5 questões. Em qual das frases há um pronome pessoal oblíquo? Aquelas pessoas falam muito, minha irmã chegou cedo, era eu quem estava ligando para você, não o encontrei em casa. Ué, agora variou um pouquinho. Ó. O pronome oblíquo é esse o, né? O pronome oblíquo átono, o. Aqui você tem eu, pessoal, quem, relativo. Aqui você tem aquelas demonstrativo e aqui você tem minha possessivo. Então, o que tem pronome oblíquo átono é esse aqui. Gerou dúvida, gente? Qualquer coisa me perguntem aí, tá? Vamos ver, ó, Vitória foi para segundo, Rebeca desceu para terceiro, Larissa em quarto, Emerson. Emerson, você tá. Vamos, Emerson, reagir aí, meu filho. Vamos lá. Quais são os indivíduos que representam a terceira pessoa do discurso? Indivíduos. Variou também, minha gente. Vamos ver. Eles são indivíduos que representam a terceira pessoa do discurso. Alguns marcaram dois. O ele representa, mas o vosso é segunda, ó. Ele é possessivo e representa a segunda pessoa do discurso. Vamos lá, ó, Vitória em segundo, Giovana em primeiro. Vamos que vamos. Em que frase podemos encontrar um pronome de tratamento? Eu e você somos amigos, nós sairemos mais cedo hoje. Esta pessoa é inconfiável, converse consigo mesmo antes de agir.
Alguém não respondeu. Você, ó, é o pronome de tratamento. A gente tem que lembrar que ele é um pronome de tratamento. Inclusive, o você ajuda muito a eliminar questões se você tiver dúvida em relação à concordância com pronome de tratamento. Tem uma questão de pronome de tratamento. Você ficou meio em dúvida? Substitui pelo você, porque você vai ficar mais fácil ver a concordância e todos os outros aspectos aí do verbo também facilita muito. Giovana em primeiro, Rebeca com foguinho em segundo. Rebeca não, Vitória com foguinho em segundo, Rebeca em terceiro, Larissa em quarto e Emerson acho que nem respondeu essa agora. Qual o pronome que preenche corretamente uma frase? Não liguei para, porque estava ocupado. Não liguei para tu, porque estava ocupado. Não liguei para mim, porque estava ocupado. Não liguei para ti, porque estava ocupado. Não liguei para nós. Isso aqui é interessante. Bom, é isso. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Não liguei para. A gente vai usar o ti, que é o pronome oblíquo tônico, porque depois não tem verbo pedindo sujeito. Aqui é uma conjunção. Então, aqui é como se eu tivesse. Na verdade, eu estou encerrando a primeira oração aqui e não tem verbo pedindo sujeito. Então, eu uso realmente o pronome oblíquo tônico, ti. Não vou poder usar tu, por que eu não posso usar tu? Porque tu ele não pode vir depois de preposição. O tu ele só pode funcionar como sujeito. O eu e o tu são dois pronomes que só podem funcionar como sujeito. Quando a gente tem nós, vós, eles, esses aí até que poderiam vir, porque eles podem funcionar também como oblíquos. Mas o tu de jeito nenhum. Depois de preposição, oblíquos tônicos. Não liguei para eles porque estava ocupado. É possível. Não liguei para eles, tá? O nós até que poderia funcionar aqui, só que não faz sentido na frase, né? Não liguei para nós porque estava ocupado. Então, não faz sentido, mas assim, do ponto de vista gramatical, até que ele caberia, porque o nós também ele é oblíquo, tá? Mas aí no contexto da frase não cabe. Então, tem essa dúvida aí que vocês tiveram, lembrar que o tu só pode ser sujeito, assim como eu, tá? Vamos ver, Giovana em primeiro, placar continua na mesma ordem aí. Só falta essa e outra, tá? Uma alternativa que apresenta um pronome demonstrativo, um indefinido e um pessoal reto, ó. Demonstrativo, indefinido e pessoal reto. Ixi, variou bastante, acho que é a pressa. Como é que você responde isso? Pronome demonstrativo tem que ser o primeiro. Já procura. Ninguém não é, mim não é, quem não é, este não é. Já achou a resposta, tá? Aí depois você confere. Indefinido, algo indefinido. Reto, nós, realmente é um pronome do caso reto. Então, assim, só pelo primeiro você já elimina todas, tá? Tem que ser nessa ordem aqui. Então, talvez a pressa aí vocês se equivocaram. Vamos à última questão agora. São listados dos pronomes. A pergunta está estranha, mas vamos ver se ela está funcionando. Isso. O que são pronomes aqui? Classificação. Aqui está perguntando a classificação. Muito bem, todo mundo acertou. Graças a Deus, terminamos bem. O que a gente tem? Coletivo não é pronome, relacionados, uniformes e abstratos tem nada a ver. Primitivos, pessoais e relevantes, nada a ver. A gente tem como pronomes pessoais, indefinidos e possessivos. Vamos ver quem ganhou o Big Big. Ó, aí, ó. Giovana em primeiro, Giovana Dantas. Rebeca em segundo. Não, Vitória em segundo e Rebeca em terceiro. E Emerson, vamos ver se reage nas próximas aulas, né, Emerson? Foi o que, Emerson? Foi a internet, né? Quando a pessoa perde assim, sempre é a internet. Diga aí se não foi. Emerson tá aqui, não. Que foi, Emerson? Você tem que dizer que foi a internet, para você não ficar. Poxa, professora, não, é rápido demais aí, tá vendo? Tem que arrumar uma internet mais rápida, meu filho. Nem consigo ler duas vezes. Gente, o Kahoot,
Esse aqui foi bem simplesinho, porque ele é só para você entender o geral dos pronomes, né? Mas o Kahoot, ele tem essa intenção de tentar fazer você pensar rápido para resolver as questões e trabalhar os conceitos, né? Porque o Kahoot a gente trabalha com questõezinhas pequenininhas, é mais para fixar os conceitos e classificação. E isso, eu diria que o Kahoot vai ajudar vocês na agilidade para responder provas do Enem. E você vai ter que dar um jeito de responder rápido ali, sem se cansar tanto, porque no Enem você tem que responder rápido, tanto por conta do tempo e também para não se cansar tanto, para você poder gastar mais tempo com questões que exijam mais tempo. Vamos ver só a classificar o emprego dos pronomes pessoais, tá? Para a gente poder encerrar a aula hoje. E nas próximas a gente vai falando dos outros pronomes. Mas na próxima aula a gente vai tratar da colocação, tá? Porque a colocação está relacionada aos pronomes pessoais. Então a gente já fala da colocação, é uma aula importantíssima, colocação pronominal, e está dentro dos pronomes pessoais, tá? Eu vou já enviar para vocês eu envio no grupo e coloco para a Dani também, esse material, essa apostila, que está bem detalhadazinha mesmo, e já envio também a da colocação pronominal para vocês darem uma olhadinha antes da aula, que vai ser bom, porque na aula a gente só vai mais tirando dúvidas, tá? Você já consegue dar uma estudada antes da aula. Então, ó, vamos falar dos empregos aqui. Estão vendo aí o Word, a minha tela do Word? Sim. Uhum. Então, pronto. Eu vou falar do emprego, vou ampliar um pouquinho para falar do emprego aqui. Ainda estão vendo, né? Que eu ocultei aqui o. Acho que estão vendo. Gente, eu vou falar aqui, se tiver alguma dúvida, vocês podem ir interrompendo, tá? Então, eu vou falar de alguns casos aqui do emprego dos pronomes pessoais. Então, primeiro a gente está falando dos oblíquos átonos. Quais são os oblíquos átonos? Esses aqui, ó. Mi, ti, si, o, a, li, si, nus, nus. Então, a gente está tratando desses aqui primeiro, tá? Como é que a gente emprega. E são esses também que a gente vai estudar na colocação pronominal. Então, aqui, ó. O se, o si e esse sigo aqui, que é o consigo, são também formas da terceira pessoa do singular e do plural. Então, a gente vai perceber que isso aqui, ó, si, também se repete aqui, né? O li, ele pode ser do singular, ele acaba se repetindo como no plural, claro que com a flexão do plural, né? A gente tem esse si aqui, que é tônico, que ele tá tanto, ó, na terceira do singular como na terceira do plural. Então, alguns se repetem no singular e no plural, tá? Aí, como é que eu vou saber? Aí a gente olha a referência. Então, por exemplo, João se banha no rio. O se aqui se refere a João, então aqui é a terceira pessoa do singular. Então, às vezes, é a referência que vai ajudar a gente a saber se é a terceira pessoa do singular ou do plural. Depois a gente tem o dinheiro que o rapaz ganha para si. Então, isso aqui é o si, primeiro a gente está falando dos dois, depois a gente entra nos oblíquos átonos, tá? Então, esse aqui, ó, o si, se refere à terceira pessoa do singular, rapaz, ó. João pensou lá consigo que eram horas de dormir, também se refere à terceira pessoa, que é João. A gente tem as formas se, si e consigo, né? Que chamam-se pronomes pessoais reflexivos. A gente falou, quando falou de vozes verbais, que a gente tinha a voz reflexiva. Então, esses pronomes aí, o si, ó, esse aqui, ó, é o que aparece na voz reflexiva. E esses outros si consigo também indicam essa ideia de reflexivo. Então, o que é o reflexivo? Quando a ação recai sobre a pessoa que pratica a ação. Então, aqui, ó, eu sento-me na cadeira, ele tem ideia de reflexivo, embora o sentar-se aqui, ele é um pronome que já é conjugado com verbo. Levanta-te, menino, levante você, você levanta você mesmo. Preparemos-nos para sair, preparemos nós mesmos para sair. Arranjai-vos depressa, arrume-se você mesmo, né, depressa. Então, essa ideia de que a ação recai. Sente-se você mesmo, levante-te você mesmo, né? Preparemos-nos nós mesmos, arranjai-vos vós mesmos, né? Que é senta-te tu mesmo. Então, essa ideia de reflexivo,
estão nesses pronomes aqui também, tá? Agora, entrando nos átomos. Vamos falar dos átomos, que só são aqueles ali, os pronomes oblíquos átomos. Então, nós temos, ó, os átomos são mi, ti, si, o, a, li, nus, vus, o, as, lis. Tem que ter muito cuidado quando for usar o nus e vus, para ver se isso aqui vai ter acento ou não. Se não tiver acento, ele é pronome átomo, né? E aí eles vão ter várias funções sintáticas na oração. Esses aqui, mi, ti, si, esses todos aqui, eles podem funcionar como objeto direto. E olhando para cá, ó, a gente vai ver que boa parte deles se repetem como objeto indireto também. Então, mi, o ti, o si, vai se repetir o nus e o vus. A única diferença aqui é o li e o lis. Esses aqui funcionam como objeto indireto, mas não podem funcionar como direto. Então, isso aqui é uma pista boa. Vou até destacar eles aqui, ó. Esses aqui não podem funcionar como objeto direto, só são objeto indireto, e outras funções que eu vou mostrar daqui a pouco. E a gente vai ter aqui, ó, o O e o A, que não podem funcionar como indireto, ou seja, não podem estar no lugar de coisa preposicionada. Então, são coisinhas importantes aqui, porque as bancas, aí vão botar em um vestibular, uma Consultec, tá? Elas gostam muito de colocar esse OAS em contraposição ao lilis. Por quê? Esses dois aqui só podem funcionar como objeto direto e não podem ser indireto, e esses aqui só podem ser indiretos. Então, é muito comum questões jogando lis com função de objeto indireto, de objeto direto, para confundir e ver se a pessoa sabe dessa regra. Então, os outros todos se repetem, ó, podem estar como objeto direto ou indireto, mas esses aqui não, ó. Esses aqui só podem como direto e esses aqui só podem como indireto. Então, as bancas exploram muito isso, essa regrinha aí. Então, a gente tem que ficar atento. Daqui a pouco eu volto a falar aqui. Então, como é que eu vou saber? Olhando para o verbo, ó. Quando encontrar seu material, traga-o até mim. Quem traz, traz algo. Então, eu sei que esse O aqui tem a função de objeto direto. Tudo bem. Aqui, se eu estou usando O, só pode ser objeto direto mesmo, porque o O não pode ser outra coisa. Agora, quando eu vou para o respeite-me, eu sei que esse me, ele pode ser tanto objeto direto quanto indireto. Aí eu vou ter que olhar para o verbo para eu dizer o que é isso. Então, quem respeita, respeita alguém ou respeita algo. Nesse caso aqui é alguém, né? Respeite é como se fosse respeite eu, só que eu não vou poder usar respeite eu, então tem que usar respeite-me. Então, isso aqui é um objeto direto, porque eu sei que o verbo respeitar pede um objeto direto. Levar-te-ei a São Paulo amanhã. Quem leva, leva algo ou leva alguém. Então, eu sei que esse ti aqui, ele vai ser objeto direto. Embora ele possa também ser indireto, mas o verbo aqui está pedindo um direto. Então, isso aqui é uma observação sobre esses átonos aqui. Seguindo comentando ainda sobre esses, a gente tem algumas notas falando desses pronomes aqui, tá? Por exemplo, se o verbo for terminado em im, ão ou oem, esses pronomes OA, OS, AS vão virar noná, nós, nas. E é bom a gente saber disso, porque às vezes você está vendo o nó ali, você não está sabendo o que é, tá? Então, aí, esses são esses pronomes aqui que vão aparecer, ó, como nó por conta do som nasal. Então, esses verbos que terminam em som nasal, a gente vai ter que colocar o O, A, OS, AS como nó, na, nós, nas, por uma questão de pronúncia mesmo. Então, quando encontrarem o material, tragam-no até mim e não tragam-o até mim. Fica ruim de pronunciar. Os sapatos, põe-nos fora para aliviar a dor. Coloque eles fora, né? Aí terminou em som nasal, ó, oin. Por isso que a gente usa o nus aqui, substituindo o os, tá? E não tem nada a ver com nus de nós. O nus, você até percebe que o contexto não está significando que é para pôr nós para fora. Até no caso, os sapatos põe-nos para fora, o sapato está me colocando para fora, fica estranho. Então, você sabe que pelo sentido aqui, isso aqui não é o nus de nós, é o nus do ó.
é eles, ó. O sapato põe eles fora. Aqui o sentido é de tirar os sapatos, né? Então, como é que eu vou saber se esse nus é esse nus aqui ou é esse ó? O contexto é que vai te ajudar, tá? Porque isso aqui teria que se referir a nós. E você vai perceber que quando for o ó, vai se referir a eles. Isso aqui é primeira pessoa, o nós é primeira pessoa, e o ó é terceira pessoa. É uma coisa que pode gerar dúvida, mas isso aí já esclarece. Se o verbo terminar em R, S ou Z, em vez de ficar noná ou OA, vai ficar lolá, loslás. E aí, só que aqui a gente vai ter que cortar essas letras para ficar lolá, loslás. Então, quando encontrarem as apostilas, deverão trazer, terminou em R aqui, ó. Aí a gente corta o R e aí o as vira las, trazê-las. Lembrando que a regra de acentuação aqui é a mesma que a gente já viu lá no início, tá? O trazer, ó, oxítona terminada em E. Então, a gente coloca o acento, tem que ficar atento aqui quando a gente... Porque o verbo trazer terminado em R não tem acento. Mas quando eu cortei o R, aí eu precisei colocar o acento aqui. Então, é bom ficar atento a isso aqui. Nesse outro exemplo, ó, as apostilas, tu perde-las toda semana. Eu até coloquei aqui a pronúncia, ó. Pronuncia-se perde-las. E não é perdê-las, é perde-las. Por isso que não tem acento. Então, seria tu perder alguma coisa, mas aí a gente cortou o R aqui e ficou perde-las toda semana, tá? Tá meio esquisito, mas é assim mesmo. As garotas ingênuas, o conquistador seduz-las, terminava em Z, ó, seduz-las. Aí eu tenho que cortar o Z, cortar o Z e usar isso aqui, tá? O que a gente vai ter aqui em relação ao S? Perdeu o S, ó. Independentemente da predicação verbal, se o verbo terminar em mós, mós seguido de nus ou vos, retira-se a terminação S. Aqui o que está acontecendo? Tanto se eu tiver um verbo terminado em S e eu precisar colocar lolá, loslás, né? Terminou em S, eu precisei colocar OA, OSAS, eu vou tirar o S e acrescentar isso. Se eu for usar o nus, primeira pessoa, e o vos, segunda pessoa, eu também tiro a terminação S, ó. Encontramos-nos à noite. Isso aqui eu sei que é um no de nós, porque nós nos encontramos. Recolhemos-nos cedo todos os dias. Eu sei que isso aqui é o de nós também, porque nós que nos recolhemos. Não é o nu de eles, tá? Então, aqui, tanto se eu usar como o, a, os, as, eu vou ter que tirar o S. Também, se eu usar como nus e vos, eu tenho que tirar o S, tá? Para poder adequar aí a pronúncia. Mas, se for o li, que é o que a gente vai ter aqui, ó. Se for o li, a gente não tira o S, ó. Tu obedece-lhes, ou obedece-lhe, obedeces-lhe, vai ficar com S, tá? Então, nunca a gente vai tirar. A gente só tira o S se for para OA, os, as, nus e vos. Agora, para o li, não. Tu obedece-lhes, obedeces-lhe, vai continuar aí com o pronome, tá? Agora, falando dos casos do objeto indireto. É pouquinha coisa. Mit, sinus, vos, li e lis podem funcionar como objeto indireto. Lembrando que esses dois não podem ser diretos. Então, traga-me as apostilas. Por que eu sei que esse mi aqui, diferente do mi de cá, ó, é objeto indireto, esse aqui é objeto indireto e esse aqui é direto. Quem vai trazer algo, as apostilas. Então, as apostilas é o objeto direto para mim. Só que eu usei o pronome átono, então vai ter que dizer traga-me as apostilas. Então, esse me aqui está no lugar do objeto indireto. Eu sei disso por conta do verbo, tá? Obedecemos-lhe cegamente. Quem obedece, obedece a alguém. E aí pede preposição. A gente sabe que é objeto indireto, então li aqui vai ser mais adequado, tá? Eu sei, aqui usou li, eu sei que é objeto indireto, porque ele não pode ser outra coisa.
Esses pronomes também podem funcionar como adjunto adnominal. Quando a gente voltar a falar, for falar de sintaxe, a gente volta a ver esses casos. Mas eu já vou dar o exemplo aqui para vocês já irem se acostumando, tá? Quando Clodoaldo morreu, Soraya recebeu-lhe a herança. Como que eu sei que isso aqui é adjunto adnominal? Porque esse li tem esse sentido, ó, a herança dele, que dá a ideia de posse. Então, esse adjunto adnominal vai dando ideia de posse. Você percebe que o pronome pessoal está dando essa ideia de posse, o que representa que isso aqui é um adjunto adnominal e não objeto direto. Recebeu o quê? A herança. Objeto direto de quem? Dele. Só que aí, quando eu uso recebeu-lhe a herança, ideia de posse, eu sei que isso aqui é adjunto adnominal. Quando a gente voltar a falar de sintaxe, eu tenho certeza que isso aqui vai fixar melhor, mas já é bom ficar sabendo disso. Roubaram-me os documentos, roubaram os meus documentos. Então, quando você percebe essa ideia de posse, né? Aí a gente tem aí como adjunto adnominal. Se eu disser roubaram-lhe os documentos, também tem ideia de posse. Eu estou usando o li para dizer que o documento é de alguém. Quando eu digo roubaram-me, os documentos são meus, tá? Então, aqui também o emprego desses pronomes aqui como adjunto adnominal. Também eles podem funcionar como complemento nominal. Então, você tem uma ideia de... Vocês vão perceber esses pronomes aqui juntos de adjetivos, de advérbios ou de substantivos abstratos, que a gente vai ver bem isso na sintaxe, tá? Mas tenha-me respeito. A ideia é tenha respeito por mim. Então, você percebe que esse me, ele está completando esse substantivo abstrato. Tenha-me respeito. Tenha respeito por mim. Essa é a ideia. Então, ele complementa o substantivo. Só que como ele é pronome oblíquo átono, ele está ligado ao verbo. Ele tem que vir ligado ao verbo. Mas na sintaxe ele está completando o nome. Por isso que a gente chama que é complemento nominal. É-me difícil suportar tanta dor. A ideia é que é difícil para mim, difícil para alguém, né? Então você percebe que o difícil aqui é um adjetivo e esse me, ele está complementando esse adjetivo. Vem ligado ao verbo porque o ato não precisa vir ligado ao verbo. Mas ele complementa no sentido aqui a palavra difícil, tá? E o sujeito acusativo são aqueles pronomes que podem funcionar como sujeito. Só que esses aqui, ao mesmo tempo que eles funcionam como sujeito da oração que vem depois dele, ele funciona como objeto da oração anterior. É isso que a gente chama de sujeito acusativo. A palavra acusativo vem de objeto. Então a gente já percebe que é um sujeito e objeto ao mesmo tempo. No exemplo a gente vai entender, ó. Deixa entrar atrasada. Isso acontece quando vem um verbo no infinitivo aqui, pode acontecer de ser no gerúndio também, mas a gente vê muito no infinitivo. O que está acontecendo aqui? Deixe ela entrar atrasada. Só que aí eu preciso. O que está acontecendo aqui? Eu preciso de um complemento para o verbo deixar. Deixe ela fica estranho, tem que ser o a. Ao mesmo tempo, esse a funciona como sujeito da oração. Então, aqui é o único caso em que o pronome oblíquo pode funcionar como sujeito. É quando a gente chama de sujeito acusativo. Então, o sujeito acusativo é justamente para esses casos em que o pronome oblíquo átono, é o pronome oblíquo átono que vai funcionar desse jeito. Deixa entrar. Então, é objeto de deixar, deixe ela, e é sujeito de entrar, ela entrar. Então, você tem objeto da primeira oração e sujeito da segunda oração. Mandaram-me conversar com o diretor. Mandaram eu, então a gente tem o me aqui como objeto do verbo e sujeito da oração seguinte, ao conversar, que é eu que vou conversar, tá? Então, deixa eu me ver. Bom, é só isso que eu quero sobre emprego. O que vocês acharam? Tem detalhezinhos, né? Aqui, esses detalhezinhos que faltou no módulo. O módulo até fala dos empregos, mas esses detalhezinhos faltou no módulo, tá? Então, assim, hoje a gente viu o Kahoot, aí na próxima aula eu vou pegar algumas questões também para a gente ver como é que cai nas questões essa questão do emprego dos pronomes, tá? Revoltado estou, Emerson. Você tá devagar, Emerson.
Por causa disso o quê? Do carrote? Mas olha, na próxima aula bora ver. Bora ver como é que você se sai. Então, aí o que que eu quero que vocês façam? Eu vou mandar essa apostila, se vocês quiserem imprimir, eu acho bom, porque é um material bem arrumadinho, bem preparadinho em relação ao emprego, tá? O que está no módulo tem um pouco sobre emprego, mas eu complementei mais com essa apostila. Então, a apostila, ela traz tudo o que vocês precisam sobre emprego, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver colocação pronominal. Então, eu gostaria muito, eu vou mandar no grupo e pedir para a Dani postar também. Eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada antes no material de colocação pronominal, porque colocação pronominal é importante, cai bastante, e tem muita regrinha que vocês têm que ir fixando, tá? Então, até para usar na redação e não errar também. Lembrando aquilo que eu estou dizendo, né? Tudo que a gente está vendo em português tem que começar a aplicar na redação. E na hora que receber a correção de redação, verificar o que vocês estão errando em português para ir tirando as dúvidas, tá? E responder questão. Diga, Vitória, qual é a dúvida? Pode abrir o microfone? Ah, sobre o tal. Diga. Ô, Pro, é porque, tipo assim, eu tenho dois exemplos. Tal proposta Hum, aceita. Nesse caso, o tal é pronome, certo? Pronome demonstrativo. Tal proposta foi aceita, não é isso? A Isso. frase? A segunda é proposta tal foi aceita. Então, esse Ah, é um adjetivo? continua sendo pronome, só que é um pronome que veio posposto. Aí, assim, você viu isso em alguma questão? Não é porque eu tenho umas observações aqui de português, aí eu achei esse exemplo. Porque sabe o que a questão pode fazer? Sinalizar que esse tal tem função adjetiva. A banca pode fazer isso, mas por quê? Lembra que aquele pronome que acompanha o substantivo ele tem função adjetiva? Como é que isso pode ser cobrado? Continua sendo pronome demonstrativo, tá? Aí a banca pode, independentemente da posição, tal proposta foi aprovada, independentemente da posição, a banca pode chamar de pronome demonstrativo e também pode chamar de pronome adjetivo, uma vez que está acompanhando um substantivo. Então, de repente, em vez de falar que é pronome, a banca fala que tem função adjetiva. É possível. Outra coisa que desse jeito poderia ser cobrado é o sentido. Tem diferença de sentido quando eu digo tal proposta ou proposta tal, a gente vai perceber que tem uma certa diferença de sentido, embora continue sendo pronome, entendeu? Mas se a banca falar função adjetiva, tá certo. Não é que é um adjetivo, mas é porque tem função adjetiva. Deixa eu ver no dicionário. Vou até projetar aqui para vocês verem, gente, para ver se vocês baixam no. Encontrei esse dicionário. Deixa eu mostrar para vocês, vou apresentar a tela inteira. Esse dicionário aqui, vamos ver como é que está nesse dicionário, se ele apresenta como um adjetivo também. Estão vendo aí Porto Editora? Sim. Estão vendo? Gente, isso é gratuito. Você consegue, busquem aí Dicionário Porto Editora. Esse é o mesmo aplicativo que eu sugeri vocês terem no celular. E aí eu fui pesquisar esses dias, eu nem sabia que tinha como a gente baixar para o computador. E aí eu descobri que pode baixar para o computador, porque eu tinha o OAS no meu computador, que é ótimo, só que ele tem que baixar com CD, foi uma colega minha que baixou para mim. E aí eu formatei o computador, perdi o OAS. Aí eu falei, deixa eu ver se eu acho um dicionário para poder ter no meu computador. Achei o mesmo que eu uso no celular, que eu adoro esse dicionário, eu acho bom. Eu imagino que vocês já baixaram no celular, se não fizer, está na hora de fazer. E se não, baixem esse no computador também, vale muito a pena. Eu senti que ele não é pesado, não sei se ele é pesado. Deixa eu ver como é que tá o tal, olha como é que funciona. Tal, aí você procura o tal, aí vem, ó, definição, exemplo, ele traz muitas coisinhas, eu gostei muito, ó. Determinante e pronome demonstrativo. Por que determinante? Porque o pronome também pode ser determinante, né? Ele vem ali antes do substantivo. Aí está trazendo assim, ó. Primeiro ele vem como um pronome demonstrativo. Então tá este, esta, isso, representa isso aqui. Adjetivo de dois gêneros, ó. Então também pode ser classificado como adjetivo. Foi a Vitória que perguntou, não foi? Então tá assim, igual, semelhante, análogo. Só que não seria, Vitória, nesse contexto que você disse. Eu vou ver se tem exemplo aqui.
seria em outro contexto. Igual, semelhante ou não. Ele vai ter que funcionar nesse sentido, ó, para ser adjetivo, tá vendo? Igual. Então, ela é tal qual fulana de tal. Seria mais ou menos assim. Esse livro é tal qual o outro. Seria um caso assim para ele funcionar como adjetivo. Você entende que ele tem um sentido de igual. No exemplo que você me deu, proposta tal não é adjetivo, porque não tem um sentido de igual. Para ele ser adjetivo, vai ter que ter esse sentido. Quantificador existencial. Isso aqui é mais ou menos a ideia de advérbio, tá? Tamanho, tanto, também pode ser. Mas primeiro ele é pronome demonstrativo, tá? E o pronome indefinido, quando ele tiver o sentido de poucos ou tantos, né? Deixa eu ver aqui, advérbio também, quando ele dá a ideia de assim, né? Pode ser muita coisa. Nome de dois gêneros, sujeito e tal. Aí vamos ver os exemplos aqui. Exemplo de tal qual aí, ó. Tal qual, assim mesmo, exatamente, como tal, assim sendo por esse motivo, um tal. E como é que a gente sabe o que é? Porque qualquer palavra ela pode mudar de classe gramatical, tá? O tal, que é pronome demonstrativo, também pode mudar de classe gramatical. Então, o que a gente tem que pensar quando ele deixa de ser pronome? E isso aí que eu estou falando serve para qualquer palavra, gente, porque qualquer palavra pode mudar de classe gramatical. Então, o que você faz? Bom, o tal, ele é pronome. Acompanha ou substitui o substantivo. Para ele ser adjetivo, ele vai ter que estar caracterizando esse substantivo. Aí pode ser que a banca fale de função adjetiva ou quando ele tiver o sentido de igual ou semelhante. Beleza. Tal também poderia ser advérbio. Aqui, ó, quando ele fala quantificador existencial, quando fala advérbio. Mas para ele ser advérbio, ele vai ter que estar relacionado a um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Aí eu olho a relação dele com essas outras classes para eu poder dizer que é um advérbio. Né? Por exemplo, fez tal, fez. É porque é tão difícil usar o tal, que é até difícil eu dar um exemplo, mas ele vai ter o sentido de assim como advérbio. Mas se ele estiver relacionado a um verbo, um advérbio, então você vai perceber ali que é advérbio, tá? Ele vai estar relacionado a um adjetivo, advérbio ou verbo, para poder ser advérbio. Então, assim, quando tiver dúvida, e a banca selecionar essas coisinhas, busquem as propriedades das classes e veja a relação que ele está no texto, tá? E dentro de questão, por isso que eu perguntei se estava em alguma questão. Se tiver dentro de alguma questão, vocês olhem para a questão, porque aí a questão vai ajudar também a você entender o que eles estão querendo. Eu não sei se eu esclareci, mas é porque o tal, Vitória, ele é muito pouco usado mesmo, e não cai tanto. De vez em quando eu vejo o tal caindo, para você perceber a que ele se refere. O tal se refere a que palavra? Do jeito que eu vi cair é mais assim. Se você encontrar alguma questão, você me fala, tá? Já que você está implicada com esse tal. Eu vou ver se eu encontro alguma questão também com tal, para a gente ver aqui, já que você está. Mas assim, ele é pronome demonstrativo e como qualquer outra classe gramatical, ele pode mudar de classe gramatical. Quando ele muda de classe gramatical, aí fica mais complicado ainda da gente entender, porque eu preciso observar as relações que ele tem com outras, entendeu? Então, sua dúvida, Vitória, é uma dúvida muito pertinente, porque o tal realmente, a gente vê ele sendo pouco usado, em contextos muito restritos, né? Mas você entendeu aí qual é o caso? Obrigada, viu? Né? Mas é isso. Então, assim, pronome demonstrativo, ele pode ser outras coisas. Quando ele for outras coisas, você vai observar as relações aí entre as palavras, que isso vai ajudar muito a definir. O sentido também, né? Mas dentro da questão, a gente consegue resolver isso. Vindo dentro de uma questão, é tranquilo de resolver. Certo? Emerson, você está aí conversando com o microfone aberto, tá? Desligou agora, estava falando com a mãe. Então, gente, é isso. Aí a gente tem que treinar com exercícios para ir fixando esse emprego dos pronomes, tá? E a gente vai estudar também a colocação, porque quando a gente vai vendo colocação,
a gente está retomando os oblíquos átomos, e aí vocês vão ver que vai revisar algumas coisas que a gente tratou hoje também. Então, próxima aula, colocação pronominal, eu vou enviar agora para vocês o material, tá bom? Hoje estou zicada. Oi, Emerson, tá uma graça, viu? Bom, então vamos encerrar, vou mandar o material para vocês, para já ir estudando, tá? E aí semana que vem a gente fala de colocação pronominal. Viu, minha gente? Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, Larissa, Giovana. Tchau, Dani. Beijo, beijo.